Muito bem, pessoal, estamos aqui com um novo contagem regressiva do blog Se Joga Galera, não é? Meu nome é Luciane Sartori, para quem ainda não me conhece, a gente vai ter agora a prova do INSS com a banca da FUNRIO. Então, hoje eu resolvi, decidir que seria muito interessante falar com vocês a respeito do edital, porque eu estou vendo muita gente estudar de maneira errada. O que acontece é o seguinte, a FUNRIO já fez a prova do INSS em 2009, né? E agora fará de 2013. E o que eu fiz foi recortar aqui para vocês. Tá vendo? Ó, edital, concurso INSS 2013. Conteúdos programáticos. Peguei lá do tópico do edital e trouxe para cá. Então, o que é que nós vamos ter em português? Compreensão e interpretação de textos, o que não pode faltar. Tipologia textual, se o texto é narrativo, descritivo, dissertativo, que são as três bases, né? A ortografia oficial, o que significa dizer que tanto vale, tanto pode pedir as regras consideradas corretas anteriores ao acordo com posteriores. Então é bem provável que não se peça com profundidade ou nem se peça aquilo que sofreu alteração, certo? Aí as últimas provas vão denunciando isso para nós. Acentuação gráfica, mesma coisa. Emprego das classes de gramática e palavras significa saber diferenciar substantivo, adjetivo, advérbio. Eu gosto de perguntar essas coisas, né? Então, substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, pronome, etc. E, quando a gente fala do emprego delas, também saber aplicá-las. Então, saber aplicar verbo, conjugar nos seus tempos e modos, a colocação dos pronomes, se antes, no meio, depois do verbo, dos pronomes oblíquos, né? Também o emprego dos pronomes de modo geral, e aí as suas particularidades entram também, certo? Então, emprego de palavras é isso. Em primeiro lugar, saber quais são as classes gramaticais, depois diferenciá-las e saber empregá-las, tá? Sinal indicativo de crase é uma coisa que praticamente não falta em concurso. Sintaxe da oração e do período. Sintaxe significa você reconhecer sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto. E do período é saber as orações, né? Oração subordinada, oração coordenada. É isso. Então, o emprego das conjunções está atrelado a esse item. Então, quando eu digo atrelado, é porque nós acabamos de mencionar aí o emprego das classes de palavras. Claro que as conjunções fazem parte desse grupo, e aí elas acabam entrando aqui na sintaxe do período, né? Da oração do período, especificamente do período, tá certo? Então, a gente tem que saber as classificações. Pontuação, concordância nominal e verbal. Isso daí eu acho que todo mundo sabe bem, né? Singular, plural, masculino, feminino, primeira, terceira pessoa. Bom, pontuação, eu acabei não comentando porque todo mundo sabe que é o martírio da vida de muita gente. Emprego de vírgula, basicamente, ainda que outros sinais tenham caído muito, né? Regência nominal e verbal é especialmente a regência verbal que cai em prova. Saber se o verbo pede ou não pede complemento, e se o complemento tem preposição ou não, e qual é a preposição. Essa é a base, né? Significação das palavras entrou para o campo da semântica, ou seja, para o sentido mesmo, né? E redação de correspondências oficiais é saber as características da estrutura de um memorando, de um ofício, de um edital, de uma declaração, de uma CI e assim por diante, tá? Então, eu vou até aproveitar para fazer uma propagandinha, porque a prova é da FUNRIO, mas a gente tem em PDF, né? A gente tem esse material em PDF pronto aí para vocês, com a parte de teoria. Então, se alguém ainda não fez curso nenhum e quiser ter o nosso PDF, né? Pode comprar pelo nosso site, que é o Sartori Professores, ou ver também, se o Se Joga Galera não quer pôr à venda, a gente faz um preço especial para vocês, porque esse nosso material é bem simplificado, os pontos levantados são os mais solicitados, e aí acaba facilitando muito para vocês estudarem, porque o manual da Presidência da República é muito pesado, a linguagem é muito densa e muita informação
para falar só um pouquinho. Então, fica a dica para quem tiver interesse. Claro, quem já tem o nosso Vademecum tem tudo isso, não é? Bom, então eu estou falando sobre o edital pelo seguinte. Vocês viram que a parte básica do conteúdo programático de português é básica mesmo. É o que vem caindo nos últimos concursos, das provas de modo geral, inclusive das grandes bancas. E eu estou chamando a atenção de vocês porque muitos alunos pegaram a prova da FUNRIO de 2009, quando ela fez a prova do INSS. E aí, o que acontece? Olha, ela foi aberta com um texto, depois a questão de interpretação, e aí essa questão, por exemplo, ó, essa questão aqui. Essa questão aqui, ela já trabalha com estrutura e formação de palavras. Então, se a palavra é formada por derivação, por composição. Gente, por que vocês estão estudando isso? Não está no edital, tá? Se não está no edital, então não tem necessidade de ficar estudando isso aqui, não. Tudo bem? Então, estrutura e formação de palavras não cai. Aí, outra questão aqui, fala sobre o sujeito, então entra análise sintática, inversão da frase, tranquilo, análise sintática, pode cair mesmo. Essa aqui é uma questão de vírgula, de pontuação, motivo do emprego das vírgulas, isso está em edital. Aqui, a incidência de verbos no presente do indicativo, então é o emprego de palavras que nós falamos, emprego dos verbos, né? Agora, esta questão número 6, vejam aí, é sobre figuras de linguagem, tá? Anástrofe, metáfora, hipérbole, metonímia, silepse, isso também não está neste edital, portanto, não há preocupação alguma. Vejam aí a questão de acentuação gráfica bastante tranquila, isso está nesse edital. Aqui, assinale alternativo em que a adjetivação concorre para demarcar a deliberação a partir da qual a águia poderá vir a viver mais de 30 anos. Estou pedindo adjetivo, certo? O adjetivo que dá esta ideia que está aí. Portanto, é semântica, significação de palavras, saber reconhecer um adjetivo, porque não adianta eu saber o sentido se eu não acho isso num adjetivo, que foi o que ele pediu, certo? Então, aí entra o emprego das classes gramaticais. Tá bom? Então, esclarecido o edital, tá? Daqui para frente virão as próximas dicas, a gente vai ver as questões de maior incidência, vamos ver o que dá para ajudá-los para poder responder as questões com maior rapidez, né? Tenho de avisá-los que talvez em algumas gravações não seja eu que apareça, talvez seja o maridão, né, que é o professor Nelson, que também atua aí no Se Joga Galera, especialmente com a parte de redação, não é? Mas, por exemplo, semana que vem eu estarei fazendo um curso durante uma semana inteira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dia inteirinho, das 8 da manhã às 7 da noite. Então, não sei se eu vou ter fôlego. E é por isso que talvez a gente reveze em alguns momentos. Mas vamos elaborar tudo juntos. Ok? Então, ótimo estudo para todos e até a nossa próxima dica.